Entre aí. Aí! Ei! Ei! Dá pra ouvir daqui de cima. Ai, caramba, não sabia que era assim. Nossa, cara, agora você tá me ouvindo, né? Numa boa? Tô. Tô Tá me ficando, não, ouvindo? né? Tô ouvindo demais. E eu tô fazendo barulho aí? Um pouco. Mas já parou já. Nossa, cara, esse negócio de live é muito legal. E aí, você tá boa? Como é que tá aí sua vida? O que você tá fazendo aí? Tô bem, minha vida tá boa. E por aí, tá tudo bem? Tô tranquilão. Acabei de terminar aqui uma consulta encantada, que a gente fala essas coisas de alimentação, de bem-estar, de ficar de bem com a vida. E eu... Tá, Eu tô ouvindo esse barulho também. tá, tá tudo bem. É da E, escada. e obrigado, hein, por esse momento, por essa resenha. Que bom que você tá aqui hoje, viu? Eu que agradeço, Pãozinho, o convite. A gente Muito sempre tem umas resenhas obrigada. boas. Você tá Sim. feliz? Porque eu tô feliz. Por que não resenhar em público, né? Sim, e eu acho que a gente já tava com... Tinha um tempão que a gente não fazia live e não falava da vida aqui com a galera. E, É na real, verdade. e essa resenha, Camis, eu acho ela, eu considero ela importante porque é o seguinte, o negócio é o seguinte, eu tô com a missão, ou uns desejos, umas vontade de ensinar para as galera das nutrição e, se possível, algum dia, para outros profissionais de saúde também, formas de se comunicar mais assertiva, forma mais assertiva de se comunicar, de se conectar com a galera, de tocar no coração, um coração do outro ser humaninho, porque isso aí sim é fazer um atendimento bem feito. Sair do tradicional. Uhum. Nessa coisa de sair do tradicional, isso é uma missão. Você bota fé que isso é uma missão? É difícil. É disruptivo, né? Vai Disruptivo, essa contra a palavra é maré. chique. Deixa eu ver no dicionário É. aqui. Disruptivo. Não, maneiro. É isso aí, né? Coisa de disruptivo. É contra a maré. Obrigado. Fala essas palavras chique tudo aqui, Tá que a bom. galera gosta. O pessoal sempre me pergunta, eu não sei as palavras. Mas é isso, Camis. E eu não dá pra fazer essas coisas sozinho, sacou? Não tem como fazer Lore. É a A Lore. Lore! Caramba, Maravilhosa. Lore, tem bolinho? Faz bolinho pra gente. Eu compro. Tranquilão. Caraca. Lore. Tchá, 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 tchá. Então, mas voltando, é muito difícil fazer tudo isso sozinho. Inventar esse tipo de coisa sozinho. Remar contra a maré sozinho é difícil. É difícil. É. Então, por isso, esse convite. Galera, para quem não sabe, eu quero esse bolo. Para quem não sabe, Camila, nutricionista incrível, gastrônoma, manja de comportamento alimentar, manja de tocar no coração das pessoas. Camila entende de vida. Ela entende um monte de coisa de nutrição, ela fala umas coisas difíceis, ela fala de artigo de 2023, mas ela também entende de vida, que é mais importante do que os artigos de 2023. O artigo de 2023 é legal, mas entender de vida é mais legal ainda. Porque não adianta nada saber de artigo de 2023 sem conectar com a galera. Então, obrigado por existir, Camis. E obrigado por vir aqui hoje. E eu quero... Aqui vai rolar uma entrevista, mas vai rolar resenha também, porque a gente gosta da Vai. resenha. Sim. A gente gosta. E aí, hoje, você se prepara, que tem umas coisas difíceis para te perguntar. Tá Altos bem. desafios, sacou? Altas coisas da Tô vida. pronta. Tô pronta. Pois é, pois é. E eu quero que você me fale assim, o que para você, Camis, o que você entende como comportamento alimentar, como essa abordagem? O que você enxerga nisso? Porque assim, a galera me pergunta. Eu tenho umas respostas aqui que eu invento, mas eu quero saber o que você inventa. Você não inventa não, você sabe. Porque o que é? O que tem de diferente esse comportamento alimentar? Tá, boa noite primeiro a todo mundo, né? A maioria das pessoas aqui não me conhece ainda, mas eu sou amiga desse jovem aí, não só colegas de profissão, mas hoje a gente é tão amigo que vive em simbiose, né? Quase. Então, então é um prazer estar aqui, é um prazer ser convidada para esse tipo de live, onde a gente fala a mesma língua.
e onde a gente quer tentar se comunicar com as outras pessoas, principalmente com o paciente. E aí, respondendo a pergunta, Pãozinho, eu acho que a chave, a palavra-chave do comportamento, da abordagem, quando o nutricionista fala, minha abordagem é levada em consideração o comportamento alimentar, ele fala sobre comunicação. Então, para você se comunicar, você precisa entender que ali do outro lado tem um ser vivo, um ser humano, que precisa de cuidados e que tem suas limitações e seus desafios, enfim, e características que podem ajudar naquele processo de emagrecimento, de hipertrofia, para correr 42 km, essas coisas de doido assim também. Uma Mas afronta isso. assim, Isso é uma o afronta. mais é uma afronta, eu sei. Tá. Foi proposital. E aí, então, se você não sabe disso, se você não se comunica, você não sabe disso. Se você chega e o seu paciente, você só faz aquelas perguntas, e aí, tem diabetes na família? Não, sim. Quando você faz essas perguntas que a pessoa só tem como responder sim ou não, você meio que está podando ali um ramo muito grande da comunicação, né? Tá. Tem vários momentos onde essas perguntas são importantes, elas cabem, tá? Em alguns momentos, mas a comunicação é o que vai fazer o comportamento alimentar ser daquele indivíduo ser mostrado para o nutricionista, ser apresentado para o nutricionista. Então, quando a gente pensa numa diferença do tradicional para essa abordagem nova, né, vamos dizer assim, é justamente olhar o indivíduo como um indivíduo, entender que ali tem uma história, que ali tem uma pessoa que também vai te ensinar muito, né? Que a gente não tá naquela posição de sou o melhor ou maior, ou sei mais do que você. Quando a gente se coloca junto com o paciente, lógico, né? Mostra autoridade no que a gente estuda e tudo mais, que isso é muito importante para dar essa segurança. Mas ao mesmo tempo você está mostrando esse respeito, mostrando que você é um indivíduo também, que você faz esporte só para se divertir, não pelo shape, que você está se Pô, alimentando melhor, não só para emagrecer ou para ficar grande, mas também porque você quer viver bem e porque você quer conseguir chegar lá no final da sua vida tendo autonomia, né? Então, quando você começa a entender isso, isso já está fazendo muito parte do comportamento alimentar. Então, acho que essa é a diferença, é a gente mostrar para o paciente que tem outras vias de acesso, que o nutricionista ele não está lá só para te passar uma dieta para você emagrecer ou não ficar doente ou se preparar para uma cirurgia ou enfim, né? É beleza. muito mais do que isso. Então, Então, para começar, o começo é esse, assim, comportamento alimentar é isso, na minha Camis, visão. o que você quer dizer então é que tem a ver com entender o outro lado, se comunicar, estar aberto a uma comunicação com o outro lado, para que você consiga ir além da nutrição tradicional. É isso que você. Isso, é isso. Se conectar com essa pessoa, né, que tá ali do outro lado, para você saber como ajudar também. Muitas vezes, muita gente que fala assim, eu fui no nutricionista, ele me passou uma dieta lá, mas eu não, comecei a não conseguir fazer, e aí desanimei e nem voltei. Nem voltei por vergonha, ou sei lá, não gostei da dieta. Gente, como assim? Cadê o profissional dando abertura e mostrando para o paciente que, cara, você não vai ser perfeito nisso aqui. Vai ter umas falhas, tipo, você vai sair ali, né, do que quando a gente fala de uma prescrição, né, que a gente também pode não trabalhar com prescrição. Sim, Mas quando a gente fala de prescrição, é importante deixar o paciente tranquilo para ele falar, olha, Camila, segunda-feira eu já comecei meio assim. Na hora do almoço foi legal, mas o café da manhã já dei uma errada aí e tal. E mostrar para ele que ele não está errando. Ele está simplesmente mudando, ele está tentando construir um novo hábito, né? tá aqui. Então não é questão do erro, mas é a questão das nossas limitações, que não tem como você mudar a sua vida do dia para a noite, né? Então, quando a gente mostra isso para o paciente, isso é uma abordagem que abraça ele, que vai mostrar para ele que, beleza, eu não fiz isso e isso como foi combinado, mas eu sei que eu posso voltar lá e conversar de novo, e aí um passinho de cada vez de novo.
E esse é o processo, entendeu? Então, Massa. tem muita gente que não volta por isso, com medo do que o nutricionista vai falar, porque eu fiz foi engordar no lugar de emagrecer, porque eu... E não é sobre isso, não é sobre o emagrecimento, mas é uma mudança de comportamento, né? E isso é muito importante levar em consideração para que essa pessoa volte, para ela, que ela veja em você, o profissional, um guia de verdade, sabe? Uma pessoa, tô segurando aqui na tua mão, vamos lá, vamos fazer o que dá para fazer, e é isso. Massa. Então, olhar o comportamento alimentar tem dessas. Provavelmente, então, o que aconteceu nesse caso da paciente, né? É porque faltou comunicação, então, no caso dela, de não querer voltar para a consulta. Sim. Cara, pode crer, pode crer. E aí, Camis, mas assim, para tudo isso, porque tudo que você trouxe sobre a parte de comportamento alimentar, no fim das contas, a galera busca muito, pergunta muito como que faz, como que lida, como é que utiliza isso em consulta e que ferramentas assim que você utiliza na abordagem de comportamento? O que você tem de ferramenta? Você leva um caderninho, Ó, uma cartolina? O que tem? eu, Tem no consultório? O que tem assim, no consultório? uns brinquedos, umas É, cartinhas, vamos jogar um tarô pro paciente. Não, não é nada disso. É, assim, Pãozinho, tem dentro da abordagem do comportamento tem ali várias ferramentas, né, que a gente pode usar do comportamento alimentar, que são muito interessantes. Tem algumas visões, inclusive, que deixam de fora totalmente a questão da prescrição da dieta. Eu não trabalho assim, eu trabalho mesclando essas ferramentas. Então, tem paciente que vai chegar e vai falar, e eu pergunto isso: como é que você vai se sentir se eu não te passar um plano alimentar? Aí o paciente, nossa, não, vou me sentir muito solta, eu preciso de uma regra, eu preciso de um papel, eu preciso, entendeu? Então, e aí isso depois a gente trabalha com o paciente, tem que entender a necessidade dele naquele momento, tá? E aí eu faço a prescrição com carboidrato, proteína e tudo mais. E é porque eu malho tanto e faço não sei o que lá. Vamos calcular isso e tudo mais. E a gente entra nessa. Mas a forma como isso é apresentado é diferente. E é aí que eu começo a usar a questão do comportamento, né? Principalmente. Então, dentro disso a gente faz metas, por exemplo. O paciente chega e fala, eu quero emagrecer. Aí outra questão do paciente é não como fruta. Não como fruta, não gosto da textura da fruta. Então tá, massa. então eu vou prescrever uma dieta para emagrecimento, porém a meta principal dessa pessoa é comer fruta, é voltar a comer fruta. E aí no passar do tempo a gente vai conseguindo trabalhar isso. Teve uma paciente minha que foi exatamente esse o caso, ela não gosta da textura da fruta e a gente começou a bater fruta, ela fez algumas vitaminas e tal, passei algumas receitas para ela. E ela tá sempre testando alguma coisa nova. E ela falou, nossa, que legal, eu posso comer fruta desidratada, eu posso bater a fruta, posso comer uva congelada, né? Então, assim, essas De texturas vão boa. mudando. E a paciente está comendo fruta. Então, isso é muito legal. Fora que ela está alcançando o objetivo dela, do emagrecimento e tudo mais, né? Então, com o tempo, ela foi perguntar para a mãe dela o que tinha acontecido. E aí a mãe dela falou que, quando eu comecei a trabalhar, eu deixava vocês com a babá e eu pedia para a babá amassar tudo. E já eram crianças com dente, né? Já dava para mastigar tudo. Mas a mãe tinha essa preocupação. E aí essa tensão meio que acabou passando para ela também. E ela começou a enxergar a fruta inteira como algo negativo, a textura da fruta como algo negativo. Ela não teve essa familiarização com essas texturas, né? Então Sim. é algo Fala seguro mais para disso ela, aí. né? É algo seguro para ela não comer fruta. E aí ela se intitulou como uma pessoa que não come fruta. A família inteira, eu não sei se ela tá aí, não citarei nomes por questões éticas, obviamente, mas se Tranquilão. ela estiver aí, ela vai se reconhecer. A família, teve algumas pessoas da família que também me seguiam e falavam, nossa, a fulaninha tá comendo fruta, eu não acredito, isso é incrível, porque todo mundo Massa. sabia que o rolê dela era esse, assim, a vida inteira, né? Mais de 30 anos. Então, quando você vê essas coisas mudando, quando você entende isso, você vê o tanto que olhar para o comportamento alimentar do paciente é essencial. Porque você prescrevendo uma dieta e não olhando e não pedindo uma devolutiva do paciente, você não vai ter acesso a essas informações. Entendeu? Eu poderia simplesmente virar e falar, ó, tá aqui sua dieta de emagrecimento, tem fruta aí 3 vezes no dia, se vira e come.
se vira e Ou, come. Tipo, sim, tipo, só isso vai, existe. faz o teu Sim. rolê aí. Ou então eu poderia não querer entrar nessa. Tá bom, não come fruta não, come umas verduras e aí vai emagrecer. E deixava isso trancado, entendeu? E aí, mas no consultório a gente tem a chance de puxar isso e pedir para a pessoa trabalhar. Muitas vezes a gente pergunta ao paciente se ele já faz terapia, né, acompanhamento psicológico e tal, porque aí a gente já fala, pô, vê isso com seu psicólogo, às vezes conta essa história para ver o que ele te traz, né? O nutricionista, ele não é apto de forma nenhuma para tratar esse tipo de coisa, mas quando a gente começa a usar algumas ferramentas do comportamento alimentar, essa entrevista motivacional, o modelo transteórico, né? A gente pode falar um pouquinho depois disso. Tudo isso Fala aí. vai mostrando algumas coisas, alguns traços do paciente que são interessantes, né? Ele tratar com um psicólogo. E aí muitas vezes a gente até encaminha, fala, ó, ia ser legal e tal, você não acha? Tipo, uma boa tentar, não sei o quê. E aí, conversando isso, a gente vai conseguindo fazer esse trabalho em conjunto, né, com o psicólogo, que é tão importante pra gente, principalmente pra gente que olha pro comportamento. Comer é um comportamento, não tem como a gente não falar disso, né? Não tem como a gente não tratar disso, sendo nutricionista. Bom, bom, Então, bom. É porque por assim, aí. Camis, você. É porque você traz essa história da fruta que eu achei massa. Você foi além da anamnese nesse caso. Você saiu do tradicional. Porque normalmente o que a gente tem. Galera, falando de conceitos de anamnese tradicional, seria assim: fruta faz bem para a saúde, ponto. Tem que comer. E aí, como é que faz? É só engolir a fruta? É, pode amassar, pode fazer vitamina. E eu acredito assim que a forma como você fez, Camis, tem muito a ver com. É como se você tivesse entrado na vida do paciente, mas com permissão. Peraí, deixa eu entender qual é teu Sim, rolê com as sim, frutas. Que rolê é esse aí? O exatamente. que está acontecendo? Por que você não come? De onde que vem isso? Você até pode saber qual é a raiz. A gente não mexe na raiz, que é a parte muito da psicologia, mas a gente consegue mexer no desfecho. E eu boto fé que isso tem, sim, a ver com comportamento alimentar. Porque existe uma pessoa hoje que está em um lugar. Então, uma coisa é, eu não como fruta. Outra coisa é, neste momento eu não como fruta. O negócio é que ela está Sim. nesse momento há muitos anos. Aí o teu Uhum, papel, sim. papel aqui de nutricionista, entendendo da abordagem comportamental, independente de qual for a especialidade que você for atuar, clínica, esportiva, coisa de one, é você conseguir trazer essa abordagem para que você consiga ter mais conexão com essa pessoa, você entre nessa vida com permissão, e aí sim, você, peraí, vamos mexer então aqui no desfecho. Porque não dá para ficar remoendo lá atrás o porquê que a pessoa não come fruta. Isso é terapia, jovens. Isso é Sim, psicologia. cada Mas um no você seu vem quadrado. mas aí você vem pro futuro, pro hoje, pro presente. Você mexe aqui. Pô, o desfecho é, você não come fruta. Vamos entender de qual é isso aí. Vamos resolver isso agora. Então vamos bater uma vitamina. Isso é muito legal. É diferente de bater a vitamina porque foi uma coisa que a gente aprendeu na faculdade. Não é só isso. Não, vou bater a vitamina que eu percebi que você tem problema com a textura. De Sim, onde? Não vamos. Que a textura tem a ver com. Não, pô, vamos ver pro hoje. Isso é legal, Camila. é legal. É É legal. legal. E aí o paciente se surpreende com ele mesmo, né? O paciente, ele, nossa, eu comi, menina, não é que eu comi? Não é que eu consegui? É! Eu, é tipo isso, é isso, assim, dá pra fazer, é possível, sabe? E aí, se ela virasse pra mim também e falasse, Camila, eu não quero nem tentar. Eu não quero. A gente não ia tentar. Sim, Eu ia querer procurar respeitar. outras formas, exatamente, de preencher isso, né? Em questão ia nos vegetais e tal, questão de fibra, vitamina e tal. Tem coisa que só tem em fruta? Sim, mas né, a gente consegue. E aí, com o tempo, né? Às vezes tem muita coisa que a gente precisa de tempo. E eu entendo que muitos de nós, eu já fui essa pessoa, tem dia ainda que eu sou essa pessoa, de que eu quero resolver naquela hora, tipo, na primeira consulta. E não é assim que funciona, né? É um acompanhamento que a gente faz, é um tipo de tratamento. Não tem como você resolver, tipo, por mágica, né?
É lógico, uma ou outra coisa que você vai falar que vai dar uns insights na pessoa que ela vai, pô, é verdade, vou fazer isso aqui hoje, entendeu? Mas isso é muito raro. O que funciona mesmo é o acompanhamento, é você mostrar que tá lá, né? Massa. Isso demanda trabalho, não tem como. Mas a gente estudou para isso, né? A gente estudou para servir essas pessoas, para trabalhar para essas pessoas. É uma forma de devolver para a sociedade os nossos privilégios, enfim, tudo que a gente conseguiu. Gostei Então, quando disso. você faz isso e ama isso, nossa, é muito fácil. Gostei, É gostei. doloroso? É, porque todo trabalho é, tipo, a gente cansa, assim, não tem nada de romantização aqui, não. Mas a gente faz com mais prazer e faz com mais preocupação. Tipo, pô, eu tô cuidando dessa pessoa aqui, ela tá confiando em mim, então eu vou me esforçar, né? E tem Sensacional. muito dessa entrega quando a gente olha para o comportamento alimentar, tem muito dessa entrega, muito mesmo. Olha aí, turma, vê isso aí que a Camis trouxe. O resumo da ideia do comportamento, escutar para, de fato, entender o que está passando ali do outro lado. E no caso desse exemplo das frutas, não é reduzir, resumir, diminuir isso a, não, a pessoa não come fruta porque ela está de frescura. Tem uma história por trás do não comer fruta. Nesse caso, a história é da pessoa não se dar bem com a textura da fruta. Às vezes, pode ter sido uma criança que teve uma falta de oferta na infância. Não ofertaram fruta, é comum que ela não queira comer hoje no presente. Entender essas razões faz com que ajude a gente a mexer aqui no desfecho, no hoje. Mexendo no hoje, você consegue dar orientações para essa pessoa aprender a comer a fruta. Isso exige também acreditar no que você tem aí para poder ensinar para os outros, ensinar para as pessoas. Tenha vontade, você está com a vontade aí, você quer falar as coisas que você tem no seu coraçãozinho, mas só porque não teve lá na faculdade, não quer dizer que você não pode falar. Você mistura o conhecimento técnico das coisas loucas que você aprendeu nas faculdades, nas pós-graduação, nas coisas das internet, mais a vontade, mistura tudão, faz um bem bolado, ajuda as pessoas. É, não, Simples essa, assim. essa base é essencial, né, Pãozinho? Assim, a gente fala hoje de comportamento alimentar, dessa coisa fora da caixa e tal, desse movimento, mas existe essa base que é essencial para o nutricionista, né? Fisiologia, Massa. anatomia, um monte de matéria que o pessoal fala, nossa, isso aqui não tem nada a ver, essa matéria tem a ver sim, no fim das contas, a vida cobra, Se tá? não dá ruim, pô. Exatamente. Então, Se não assim, souber. faz parte de ser um profissional completo, né? E você tem que saber um pouquinho de tudo ali para ter essa base e depois se aprofundar. Bom. Então, não tem como achar que vai fazer de qualquer jeito e vai conseguir chegar Isso. naquela pessoa. Não, aí, olha, se liga nisso. Galera, Camis, a prova é, não dá para fazer na tora. Não é na torologia. A ciência da tora, né? Tem o conhecimento científico, técnico, esse conhecimento Uhum. aí empático, isso sim, beleza, a gente tem uma nutrição assertiva. Então, Sim. Camis, você diz, você fala pra gente, quais são as perguntas, assim, o que tu pergunta na consulta? Você pergunta da vida, você pergunta do sol, dos astros, que tem a galera que pergunta dos Qual astros. O que que você signo? pergunta? Qual o seu signo? Ah, você é geminiano. Pô, nossa, típico geminiano que come pipoca à Ai, noite. Não, mas o que que você exatamente. pergunta na consulta? Tá, existe a anamnese mais tradicional, então vou fazer aquele escaneamento, né, da vida da pessoa e tudo mais. Só que até nesses pontos as perguntas extrapolam. Então, por exemplo, uma das primeiras perguntas que tem lá na minha lista é: como é que você me conheceu? Como é que você chegou até mim? Porque de uma forma técnica, né, é um jeito de eu entender de onde meus pacientes estão vendo. Essa informação é importante para mim, de forma a gerenciar o meu negócio, entendeu? Tipo, de onde meus pacientes estão vindo? É mais indicação? Foi pelo Instagram e tudo mais. Ao mesmo tempo, essa pergunta me mostra uma linha de pessoas. Então, eu fui indicada por tal paciente sua. E aí eu entendo qual foi a experiência daquela paciente para ser suficientemente boa para ela me indicar para alguém, entendeu? Então eu consigo, isso é uma forma de feedback também, entender de onde veio esse paciente, né? E aí a partir daí eu pergunto: você conhece a fulana? Conheço, minha amiga de infância. A gente vivia na casa uma da outra. E aí você já começa a ver que tem uma similaridade
de alguns hábitos e tudo mais. E aí isso você já se prepara para ver isso na anamnese. E aí vai perguntando. Então, eu pergunto até quantos irmãos a pessoa tem, se é filho único. E aí isso entra numa história muito legal, porque a pessoa está falando sobre ela. E ela, eu tenho duas irmãs, elas são mais velhas, não sei o quê. E aí você já começa a puxar, não, elas adoram comer. Nossa, tem uma lá que faz brigadeiro todo dia. E aí você começa a entender, de forma geral, a logística da casa, entendeu? A logística da família. Ao mesmo tempo, eu estou perguntando isso porque eu quero saber se esse paciente era filho único, por questões de microbiota. A gente sabe que quanto mais acesso a outras crianças a criança tem quando pequenininha, animal de estimação e tal, o tipo de parto, tudo isso vai mostrar questões da microbiota mais tarde. Então, assim, a gente, dentro das perguntas técnicas, a gente vai conseguindo esmiuçar essas perguntas que são de cunho pessoal e que parecem que é só resenha, mas não é. A gente acha que, tipo, tá só batendo um papo, entendeu? E aí a gente tem paciente minha que começou a falar, tava bem reprimida, assim, na consulta, tipo, respondendo bem pouco, monossilábica quase. E aí ela falou, é Caraca, porque quando minhas netinhas vão lá para casa, eu faço tal e tal coisa. Por isso que eu não consegui marcar com você tal dia. Uma coisa assim, ela estava se explicando. Aí eu falei, você tem netinha? Tenho duas. Aí eu pergunto o nome das netas, a idade. Elas ficam muito com você? Ficam, é ótimo. A gente faz não sei o quê. Eu faço bolo, eu faço tal comida que elas gostam e não sei o quê. E aí você já começa a ver a comensalidade, a importância da comensalidade para essa pessoa, para essa paciente que também é avó em algum lugar, entende? Então eu virar para ela e falar: não, você não pode mais comer bolo, você não pode mais fazer isso. Ela vai cortar uma linha de contato que ela tem com as duas pessoas que ela mais ama na vida, que são as netas. sim. Então, isso também tem que ser entendido. Então, todas essas perguntas são feitas nesse sentido, nesses dois sentidos, né? Tem o sentido técnico, então, quando eu sei que ela tem duas netinhas, eu sei que ela é uma pessoa mais ativa, né? Que dá conta de ficar com as netinhas sozinhas e tal. Então, isso também é muito importante eu saber. E, Nossa. ao mesmo tempo, o olho da paciente mareja, assim, ó, falando das netinhas, e aquilo já rola uma conexão, né? Já tem uma linha de confiança ali, e aí eu falo da minha avó, então começa a ser um vai e volta, assim. E aí a conversa flui, e a gente tem uma conexão e consegue entender o que o paciente precisa naquele momento, o que eu vou conseguir fazer com a alimentação daquela pessoa, o que ela está disposta. E aí essas outras perguntas vão sendo respondidas ou até melhores aceitas por mim, né? E aí as coisas vão se encaixando melhor. Então a primeira consulta demora 1h30, mas ao mesmo tempo é pouco tempo para você conhecer a pessoa. Então você tem que ir em pontos muito certos ali, muito certeiros, para conseguir fazer isso. Então essas perguntas técnicas de perguntar, na família, alguém tem problema cardiovascular, alguém já teve AVC, não sei o quê. A pessoa não é só um check ali, tá? Tem, não tem, teve, não teve. Tipo, não é isso. Sim. Você tá perguntando da vida daquela pessoa, da família dela. Então, isso É, também já gera uma conexão. é porque com essas perguntas você acaba. É o que a gente chama de pergunta de pesca na comunicação, o Camis. Então você acaba. São perguntas até muito. Por mais que elas sejam fechadas, ao mesmo tempo elas são amplas. Porque tipo, você faz uma pergunta técnica sobre questões cardiovasculares e a pessoa começa a falar da avó ou dos netos, nesse caso aí, vem outras conversas e vem outros assuntos. Nesses outros assuntos você percebe o olhinho lacrimejando e você percebe outras questões. Não, beleza, vou por aqui. E isso é massa, turma, porque a gente consegue observar que o tipo de pergunta que a gente vai fazer, que é o que nós chamamos de fazer perguntas ótimas para conseguir respostas ótimas. Essas suas perguntas que você fez, elas são perguntas ótimas. Como saber a pergunta que você vai fazer tem a ver com as respostas que vão te dando. Então, no caso dessa, Camis, eu diria que ver essa perguntinha essa resposta das netas, você consegue entrar num campo onde te abre possibilidades para fazer mais perguntas ótimas ainda. Bota fé?
Porque, não, aqui, se eu for por aqui, vai fazer mais sentido. E você consegue fazer várias perguntinhas ali dentro, do tipo, você faz refeições junto das suas netas? Acho que seria por um caminho que você iria, né? Sim, Nas sim. suas consultas. E eu boto fé que isso é comportamento alimentar, porque é você realmente sair da mesmice. Porque se for, você falou que a consulta foi monossilábica no início, né? No início ela tava bem travada, assim, eu acho que ela olhou, e essa menina nova aí, não sei o quê, não sei o que ela pensou, né? A gente nunca sabe o que a pessoa pensa. Caraca, velho. E ela veio foi uma médica, uma cardio, que indicou. Então, não foi uma amiga dela, para falar detalhes, foi uma médica. A médica falou, olha, tem essa nutricionista aqui tal, né? Estou te indicando ela. Foi isso. Caraca, isso é muito Então, doido. ela chegou bem travada e aí depois a gente foi Camis, seguindo à tipo frente. assim, e aí, como é que você tá? Tô. Você queria estar aqui? É, Não. não. Come o quê? Arroz. Feijão também? Feijão. Pô, velho. Caraca. Ó, É, se não tiver vontade, se não tiver vontade mesmo de mudar, de ajudar essa pessoa, vontade de fazer uma nutrição além do tradicional, não vai rolar conexão. Porque se tu só entregar o papelzinho para ela grudar na geladeira, não vai mudar nada na vida dela. E talvez a gente só reforce um conhecimento tradicional de nutrição, de que, não, nutricionista é isso aí mesmo. Ele vai passar lá o papel, eu já sei que eu vou comer chazinho com biscoito à noite. Sempre me passam isso. Desde 1990 me passam chá com biscoito à noite. Essa menina nova, ela fez a mesma coisa. é. Assim, Inclusive, é importante a gente pensar nisso aí que você está falando, porque é uma coisa que você até falou uns dias desses, numa das 1000 conversas que a gente teve. É, tá aumentando o número de nutricionistas, né, de profissionais da saúde de forma geral, mas aumentou o número de nutricionistas e também aumentou o número de transtornos alimentares, por exemplo, das questões com o corpo, de que estética, loucura! de... Então, assim, o que está acontecendo? Tipo, ok, a gente está tendo mais pesquisa e isso realmente está ficando mais em evidência, certo? Mas, querendo ou não, existe um crescimento inegável, tá? Disso tudo, desse tipo de comportamento, desse tipo de relação com a comida. E aí, se a gente continua no chazinho com biscoito, né? Nada contra chazinho com biscoito, gente, eu acho uma delícia. Mas como o Pão falou, no sentido dessa dieta antiga, dessa forma de ver as coisas, né? Da nutrição de uma forma passada, assim, nada vai mudar. Porque, assim, o que a gente está tendo, o resultado de hoje, é o resultado de um processo aí, sei lá, de 20 anos atrás. Então, 20 anos atrás, 10 anos atrás, a gente estava fazendo desse jeito e não está dando certo. Então, assim, a gente tem que mudar o caminho. A gente tem que reformular essas coisas e olhar com senso crítico essas nossas abordagens, a abordagem da nutrição mesmo. E eu Show. me incluo nisso também, incluo todo mundo, porque a gente tem que estar em constante questionamento, sabe? Será que o que eu Pô, estou fazendo é bom mesmo para o paciente? Como é que isso vai impactar? Eu tive uma professora, foi até do turismo. Ela era nutricionista, por coincidência, mas ela me deu uma matéria lá no turismo. E aí massa. ela falou, nossa, me dói saber que quando eu era nutricionista no hospital, foi me ensinado, quando eu era jovem, que o paciente que tem gastrite, úlcera, ele tem que tomar leite. E era isso que a gente tinha para dar. Porque a ciência dizia isso na época. Então, essa era a ferramenta dela. Entendeu? Hoje a gente sabe que não dá leite. Tipo, não. Faz isso não, velho. E pra gente é muito óbvio hoje. Mas, assim, existiram essas pessoas lá atrás que construíram esses passos pra gente entender o que a gente tem hoje. Então, são pessoas que decidiram mudar o caminho, de alguma forma, né? Pensar diferente, examinar de uma forma diferente. Então, quando a gente faz isso e põe esse pensamento antropológico, cultural, religioso dentro do nosso consultório, a gente está mudando o caminho, a gente está mudando a forma de olhar as coisas. E isso, gente, dá para aplicar em qualquer lugar. Você não precisa ser nutricionista
eu sou só nutricionista comportamental. Tipo, não, pera, não é só isso. Você pode cuidar de uma série de atletas profissionais e entender que aqueles atletas são seres humanos. E entender que eles têm um comportamento alimentar. Por mais que eles tenham uma forma de pensar diferenciada do resto da população, né? São pessoas que estão ali focadas no objetivo e tal, querem ganhar mais peso ou perder peso para competir em outra linha. E quando a gente entende que essas pessoas pensam assim, ok, mas elas antes disso são pessoas. Elas têm a questão da afetividade, elas gostam de comer também, né? Comida não é só uma ferramenta para elas. E quando o profissional que cuida dos atletas entende isso também, a gente começa a olhar as pessoas com mais amor, né? E muitos problemas podem ser evitados. Muitos problemas tardios, muitas coisas que vêm, algumas compulsões que podem vir nesse público, questões do corpo mesmo, enfim. Maneiro. Sim, a Vânia falando aí, todas as linhas, o respeito pelo ser humano, é isso. Independente de onde você está atuando, se você trabalha com seres humanos, né, essas pessoas que comem, então você tem que levar isso em consideração. Essa pessoa tem uma história, tem uma família, ela veio lá de trás e por que esse atleta não está conseguindo bater esse peso? O que está acontecendo? O atleta está comendo escondido, está ansioso, não está dando conta. E aí ele não tem abertura para falar disso com você. Aí você nunca vai saber qual é o problema e você nunca vai resolver isso. E aí vão ficar os dois frustrados sem conseguir bater nenhuma meta. Então, assim, é muito importante a gente entender que a nutrição, o comportamento alimentar, a nutrição esportiva, a nutrição clínica, eles não são opostos, Bom, né? bom. Eles estão no bolo só. Então, quando a gente é nutricionista, eu sou nutricionista, sou especialista em fitoterapia. Massa! Quanto da fitoterapia, quanto dessa tradição de passar o chazinho, de passar não sei o quê, de entender das cápsulas lá tudo, quanto disso não tem afeto? Quanto disso não é cultural? Né? E às vezes a pessoa ignora isso. Então ela tem um trunfo aí na mão, ela tem uma coisa incrível na mão, né? Que ela pode mesclar a questão da fitoterapia com afeto, com a história da família daquela pessoa, com o chá que a avó passava, né? Ela pode puxar vários assuntos assim, justificar o tratamento para o paciente, e ela não faz, porque ela acha que, nada a ver. Vou só passar, passa essas cápsulas aí, toma aí, Bom. entendeu? Então, assim, gente, não, entra em todo lugar. O comportamento tá aí. Ele tá aí. Se a gente for resumir, de forma leiga, Sim. tá aí. Não tem essa de. Eu gosto da tua fala porque isso serve para tudo quanto é nutricionista. Principalmente para a galera da esportiva que tem vontade de atuar na parte comportamental e sempre tem aquelas perguntas. É porque assim, agora eu sou comportamental, né? Aí eu não sou mais esportivo. Aí, mano, qual é a diferença? Assim, o que é ser da esportiva e o que é ser da comportamental? Tu é nutricionista, pô. Você trabalha com Exatamente. nutrição. Agora, assim, o que é esportivo? O que é isso? Por que você não pode ter os dois? Por que você não pode ter comportamento e clínica? Você pode ter as especialidades. O que muda mesmo é o que você quer passar para as pessoas. Aí, agora, ficar preso nisso, isso é massa você falar, Camis, porque até dentro do próprio comportamento alimentar, a gente corre os riscos de engessar o protocolo. Do tipo, Uhum. só porque no livro fala que você tem que atender as pessoas semanalmente, quer dizer que você tem que atender todo mundo semanalmente? Ou só porque falaram que nutrição esportiva tem que passar prescrever whey protein. Todo mundo tem que tomar whey? Assim, Uhum. não consigo compreender muito bem esse tipo de coisa. Inclusive, muita gente não precisa tomar whey. Às vezes o nosso avô precisa mais de whey do que a gente, inclusive. Sim, pode ser. Né, exatamente. Então, assim, é importante esse questionamento, né? Porque senão a gente fica engessado mesmo, que nem você falou. E aí a gente não consegue, não consegue sair daquilo, não consegue falar com o paciente Não vai e além. não vai, fica preso. E por isso que quero te perguntar um negócio, porque assim, ó,
teoricamente, nutrição comportamental é igual não prescrever dieta. É igual falar fofinho e igual comer intuitivo. Essa é boa. Nutrição esportiva é igual malhar pesado e tomar whey e frango com batata doce. Mas, É, já que a gente tem esses estigmas, quando a gente fala de prescrição de dieta, tu deixa de prescrever, tu sempre prescreve, sempre tem que ter, não tem que ter, não tem que não ter. É proibido? É legal. se Você tatua uma dieta? en- O que você faz? entende, Pãozinho, que se eu pegar o livro de comportamento alimentar, de comportamento nutricional e comportamento alimentar, no caso, e fazer tudo que tá ali, você não entende que eu também estou desrespeitando o meu paciente, de novo? Sim, É a mesma coisa de eu pegar uma dieta fechada e passar para todo mundo. É a mesma coisa. sim. Não é diferente. Concordo 100%. Porque, assim, as abordagens, elas são muitas ferramentas dentro, né, da nutrição comportamental que dá para a gente usar. A gente pode usar muito. Mas cada paciente vai reagir de um jeito, cada paciente vai ter uma necessidade. Tem muito paciente meu que fala, Camila, eu quero a prescrição, eu quero que você prescreva e tal. Bora fazer a De prescrição. boa, O velho. que eu faço? Eu tiro o peso de cima daquela prescrição. Eu tiro o peso. Isso Mas e aí se eu eu fazer um faço. bom trabalho? Porque eu não quero que a pessoa também fique aficionada naquilo e pense, nossa, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, eu tenho que bater essas metas eu tenho. Não, a meta não é essa, a meta não é seguir a prescrição. A prescrição tá lá para uma orientação, tá? A meta é justamente você, sei lá, comer mais fruta, conseguir dormir melhor, talvez, fazer uma atividade física 3 vezes na semana. E essas metas são acertadas com o paciente. E aí é outra técnica que a gente faz. Esse acerto de metas, tá? É uma outra ferramenta. E também a questão da autorresponsabilidade. Que você falou, Bom, porque o povo só fala fofinho. Gente, a gente não fala só fofinho, não, tá? eu sou Tem hora que a fofinho, gente pô. chega. Ah, você é fofinho sempre, pão, mas é característica dos pãozinhos. É, a gente tem hora que sempre tem esse momento na consulta de você perguntar, tá, mas o que que você está disposto a fazer? O que que você entende que você precisa fazer, né? E aí o paciente, eita, sou eu mesmo, né? Tipo, sou eu aqui, né? Eu que tenho que fazer aqui, então tá bom. Tipo, sim, é você, porque eu tô aqui só, tipo, eu tô aqui para guiar, eu seguro na mãozinha, mas assim, quem vai ter que fazer mesmo na prática é você, né? E o mérito, para ele entender que o mérito é dele também. E o pouquinho que ele faz, a gente usa para reafirmar nas outras vezes que ele achar que está desanimado. Isso aí também é uma Massa, outra ferramenta, entendeu? Então, tudo massa. isso, tudo isso são técnicas e são ferramentas que são ensinadas lá no livro, enfim, tem alguns Nas coisas que eu questionários que a fiz. gente usa, exatamente, que a gente passa para a conversa e Essa é traz a, para nossa consulta. essa é a forma que você tem de acompanhar a evolução de alguém, então. Isso, exatamente. Então, e mostrar, olha só o que você conseguiu fazer. Olha só o quanto. Ah, aí o paciente vem, quer perder peso, né? E aí eu acho que o Will até mandou uma pergunta aí, como lidar com a expectativa do paciente, né? Ó, o paciente vem, ele quer perder peso. Aí ele vem, aí vai descendo, né? A reta, né? Tipo, vai descendo, ele vai perdendo peso. Chega uma hora que para ou sobe. Ele ganha peso de novo, um pouquinho, assim que seja, não volta tudo, né? Mas ganha um pouquinho. E aí bate o desespero, né? Tem paciente assim, se você não tiver trabalhado isso com ele antes, bate o desespero. Ele fala, nossa, e agora? Engordei de novo, e não sei o quê, não tô conseguindo. Então, quando. Aí você vai perguntar, aí o paciente. Ah, perdi o emprego esse mês passado. Ah, tem alguém na minha família que tá com problema de saúde. Meu filho adoeceu. Eu tive que mudar de emprego. Eu tive que fazer mudança de casa porque o dono do apartamento pediu. E foi de supetão. Eu não estava esperando. Então, assim, sempre aconteceu alguma coisa. Entendeu?
Sempre aconteceu alguma coisa. E a pessoa. E é importante você puxar isso na memória da pessoa, né? Ela é, caramba, esse mês não foi fácil. E aí, uma coisa que eu falei uma vez com um paciente foi assim: pois é, esse corpo aí, que você não tá gostando dele, sabe, esse corpo aí? Esse corpo foi o que deu conta de passar por esse BO que você passou esse mês passado. Foi esse corpo. Passa. Então, assim, ama esse corpo. Vai com calma com ele, tá? Você lembra o que você conseguiu antes? Você perdeu o peso que você queria e tal, estava mais disposto? Vai voltar. Mas esse corpo precisou Dá disso aí. carinho. Foi assim que ele respondeu. Foi assim que ele respondeu. Entende? E vamos voltar. E vamos voltar. E a gente já identificou o que aconteceu, não tá mais acontecendo, você já resolveu a situação, então bora. Entendeu? E segue. E aí isso vai fortalecer o paciente para quando acontecer de novo lá no futuro, porque vai acontecer. Se é uma coisa que acontece na vida, é É essas treta. bagaceiras, né? É É treta. treta. Tá. Aí ele vai, tá, ó, só mais atenção aqui um pouquinho, porque eu tô repetindo aquele padrão lá que eu tava comendo bem desesperado, assim, sem prestar atenção, porque eu tava estressado, porque deu aquele problema na minha vida. Então, peraí, que agora eu vou lembrar disso aqui, ó. Entendeu? Se for para comer, ok. Mas ele vai ter consciência do que está acontecendo. Que lindo isso. Entendeu? Que lindo. Então, fazer com que o paciente desenvolva essa consciência é uma forma de você fazer um terreno firme para que ele mantenha a perda de peso, para que ele mantenha a saúde dele, para que ele consiga hipertrofiar, para que ele consiga o tempo que ele quer na prova, entendeu? É isso, essa base que vai ser construída para tudo isso, né? Então, não tem como ignorar o que o paciente sente, o que ele passa, né? Isso prova pra gente, Camis, que a dieta acaba sendo algo muito momentâneo mesmo. É porque eu gosto de usar o seu argumento, porque dentro da nutrição comportamental, e isso vira guerra também entre nutricionistas, tem o lance da dieta não funcionar. Mas é massa a gente observar os contextos, né? Não, isso não é uma defesa, nenhum ir contra, mas se a gente observar o que você acabou de falar, nesse contexto a gente vai ver que sem o paciente, sem ter esse conhecimento do terreno firme, a gente tem a prova aí de que não vai funcionar o plano alimentar. Porque, beleza, vai dar lá o resultado de ele conseguir bater um tempo, uma meta, vai dar o resultado dele perder um peso, mas e aí, como é que mantém isso depois? Eu acho curioso porque a sacada dentro, normalmente que as pessoas falam é que elas querem atingir um corpo ideal, né? Um corpo X dentro do consultório. Ou tempo X, uma meta X. E sempre vem seguido da frase, depois é só manter. Mas nunca rolou de manter. E manter não é um negócio, não é um rolê tão simples. Manter é mais difícil, né? É porque o que usam para fazer a dieta funcionar, na verdade, é a tal da motivação. Motivação acaba sendo um foguinho ali de palha. Uma hora esse fogo acaba. Como é que você mantém essa chama acesa depois? Porque, assim, faz sentido continuar seguindo essas ideias do plano alimentar depois que você atingir os seus objetivos? E talvez para muitas pessoas isso não faça sentido. Por que eu estou aqui? Por que eu consegui saber do tanquinho? O que eu faço com esse tanquinho agora? Mas é porque não. Depois que você vai pra viagem que você queria, vai na festa que você queria, e você perdeu peso pra isso, né? Uhum. Botou o shape pra isso, E depois? você já passou. E aí E aí, o que você faz depois depois? passou, entendeu? Então, Tipo, então qual foi o ponto, sabe? criar o Você terreno, realmente conseguir. ter essa meta que faça sentido. Uma meta que vá, de fato, te levar Para a pro resto da vida. vida, entendeu? Criar o terreno firme ajuda a pessoa a ter coerência com quem ela é, com o que ela precisa. Não o que ela acha que tem que ter. Você trazer o que ela precisa, a gente não está entrando na psicologia, mas ao mesmo tempo a gente está trabalhando com uma nutrição que consegue ser duradoura para o resto da vida. Porque não faz sentido ela ficar sempre precisando reajustar um plano alimentar para o modo de vida que ela tem. Que o mais comum fez a dieta, funcionou, depois de repente a pessoa se mudou, ou a pessoa terminou o casamento, ela perdeu o emprego. Aí a dieta já não funciona mais? Porra, mas
É. Você não sabe comer quando a vida tá difícil? O que você faz? Ah, não, eu como de forma exagerada. Pô, mas e aí? Como é que faz para comer sem ser de forma exagerada? Tem que estar sempre tudo 100% na vida. A vida é uma loucura. O E rolê o da... que que é estar 100%, né? O que que é Sim, estar 100%? Você passar uma semana cumprindo exatamente, comendo todos os gramas que o seu nutricionista passou no seu plano alimentar e não malhar todo dia, isso é estar 100%? Mas e a cabeça, como é que tá? Você tá dormindo bem? Você tá estressado com alguma coisa? Então, assim, qual é o conceito de 100% pra gente, né? Eu acho que 100% a gente coloca para as máquinas, para a não inteligência existe. artificial, que Vocês precisa são um ser acertar 100% humaninho. das vezes. Exatamente. Vocês são um ser Então, humaninho. o que eu falo sempre para o paciente, principalmente quando eu vou entregar o plano alimentar, né, quando eu prescrevo e tal, eu falo, olha, isso aqui não é um Alcorão, não, tá? Ele não é o livro da verdade soberana, não, tá bom? Isso aqui é uma orientação dentro do que você precisa, dentro das suas metas, tá? Do que você gosta também. E as coisas vão mudar, a vida muda. Daqui a uma semana, talvez você vire e fala, Camila, eu falei pra você que eu gostava de cenoura, não gosto mais. Camila, o Cães. tomate tá caro, tem como você tirar, por favor? As coisas mudam, a vida muda, as preferências mudam. Camila, agora eu quero ser triatleta. A nossa dieta vai ter que mudar. E aí Ok? você vem e fala pra mim isso, entendeu? E ok. Então, mostrar ao paciente que o plano alimentar é para uma pessoa viva, que muda todo dia. Então, ele também vai ter que mudar. Não é a gente que tem que se adaptar. Né? Tipo, Isso. sempre tá, tipo, naquela linha aqui, ó. Não. Vai ter hora que você, Porque, enjoei de comer ovo. Tipo, Camila, eu não quero mais comer ovo. Vamos tirar o ovo, que mais você quer comer? Dentro daquilo, eu vou calcular, quando for necessário, pro seu objetivo, entendeu? Então, assim, não tem como. Pra mim, eu não consigo eliminar o cálculo da dieta, não faz sentido pra mim. Tem caso que sim, tem caso que eu não vou usar. Tem caso que a gente vem e trabalha com metas, faz toda essa abordagem bem comportamento alimentar mesmo. Mas a gente tem que entender que a nossa sociedade, a gente, né? A gente perdeu a autorregulação. A gente sim, perdeu se desde a da desconectou. infância, se desconectou com o alimento. Então, trazer o conceito de comer intuitivo, por exemplo, é algo já com tempo de Sim, avanço. É algo para tem aquele que paciente que aprender. você já. Exatamente, a gente vai aprendendo. Apesar de ser intuitivo, é algo que a gente tem que aprender, porque foi desaprendido, a gente perdeu essa conexão. Então, quando vocês ouvirem que é muito fácil, é só falar para a pessoa comer o que ela quiser, quando ela quiser, e, gente, não é nada, é tipo nada disso. Não é assim que funciona, Não sabe? precisa de uma bola de É, cristal. não, não é isso. Nem um turbante na cabeça, uns anel de Não, de boa. esmeralda, nada disso. Então, entenda que o comportamento alimentar, essa abordagem, tem muita técnica, tem muitos conceitos, muitos estudos, e em cima disso a gente consegue humanizar esse trabalho, né? Tratar seres humanos como seres humanos que são. Boa, E isso faz muita diferença. Isso boa. ensina a pessoa a pescar. Ela vai passar um tempo ali com você e aí depois ela vai voltar só quando ela tiver alguma coisa muito pontual. É Ela porque vai você passar ali um aprender tempo e vai falar, aprendi. a É. caminhar com as próprias pernas. Então, Essa é a intenção. Dar as alta para o fases, paciente. as fases que a gente passa são de ele aprender a aceitar o estado em que ele se encontra num determinado momento. Ele entende que onde ele se encontra, você consegue dar ferramentas para ele aprender a lidar com aquela situação e como que ele lida com outras situações. Camila, não tem como dar errado depois, porque isso é ter autonomia alimentar. Ele não vai precisar sempre de um plano alimentar novo para poder saber o que fazer. Porque ele já vai saber Exatamente. para onde ele está indo, o que faz sentido para ver o que é coerente para ele dentro do contexto alimentar. Isso aí é Que é o nutrição de que pra verdade. gente, pra gente saber sempre, né? Sim, Mas foi perdido. Foi perdido por conta da mídia, das prescrições, das dietas da moda. Então, esse é o papel do nutricionista: ensinar a você pessoa a comer normal, comer de verdade, comer bem e de acordo com os propósitos, né, que ele tem, com as metas.
E é isso, sem essa culpa, sem problema, sem treta nenhuma, entendeu? Ficar em paz mesmo, em paz com a comida, em paz com a alimentação, em paz com o corpício, né? E é isso. Você Acho que o quer, nosso tempo acabou. você quer mandar beijo para alguém? Eu quero mandar beijo pra minha mãe e pro meu pai, especialmente pra você, Xuxa. Eu quero mandar beijo pro Will, que já tava dando tchau pra gente, pra avisar que tá acabando. Sim, E é pra assim. Carol, pra Lori, todo mundo que tá aí, o Rafa que passou aí. Galera boa. Obrigada, gente. Obrigada pela companhia. Massa, demais. Valeu pela resenha, hein, Camis, e pelas reflexões, porque dava para falar mais 15 horas, é muita coisa, é muita Dava, coisa. A gente falar desses dava negócios mesmo. aí de pegar no coração da galera, mas o recado final que fica é, galerinha, o esquema é restabelecer a conexão consigo mesmo e com a alimentação. Entender por que você come. E é mais importante como você come do que o quê. Então, esse é o rolê da nutrição. Aí você desenvolve autonomia e fica feliz com a vida para sempre. É isso. Obrigado, hein? Valeu demais pela resenha. Obrigada, foi ótimo. Valeu, galera. Tamo junto. Ah, avisaram aqui que a live agora não tem tempo para acabar. Gente, não avise isso pra gente. Não, que a Tá, gente fica aqui, ó. tá tudo certo. Tá tudo Ai, gente, certo. foi ótimo, foi ótimo. E é isso. Valeu, galera. Beijo Beijo. para vocês. Até Tamo junto. mais.